Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um Mundo Mágico das Palavras. Hoje, o especial Viajantes. Eu sou Caroline Sontag e sou formada em comunicação, trabalho na Vitelli Publisher, sou gerente editorial e no contato direto com os autores, na produção dos livros, produção gráfica, desenvolvimento de capa, toda a assessoria para esse livro, então, ir para as livrarias, para o público, para os leitores. E estou junto com todos os autores e com a Vitelli Publisher já faz 5 anos. E hoje eu tenho aqui 3 viajantes que amam viajar, cada um do seu jeito, e nós vamos conversar então sobre viagens e sobre os livros que esses grandes autores produziram. Sejam muito bem-vindos. Eu tenho hoje aqui o Sérgio Porto. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou colega do Nelson, sou funcionário do Banco Aposentado, trabalhei 30 anos no banco, sou natural de Torres, no Rio Grande do Sul, e moro aqui em Florianópolis há 22 anos. Eu tinha vontade, eu sou viajante por natureza, aventureiro por vocação, eu digo isso, e adoro viajar, adoro aventura, e eu tinha muitos sonhos de viajar e eu tinha vontade de escrever um livro. Aquela história de plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro estava na minha cabeça, mas eu não sabia como estruturar isso, né? E aí veio aquela questão, bem próximo da minha aposentadoria no banco, eu tinha um sonho desde a infância, né? A questão de viajar. Eu tinha vontade de comprar um motorhome. E esse sonho foi guardado numa gaveta e a vida vai levando, vai indo, e a gente vai deixando aquilo guardado em um canto. Por sorte, tive o prazer de conhecer uma pessoa maravilhosa, que é a Neuza, que é aqui de Florianópolis. Gostava de viajar, viajamos bastante, de avião, de carro, e eu um dia comentei com ela o meu sonho, guardadinho lá na gaveta, que eu tirei um dia e disse assim, olha, eu tenho vontade de fazer isso. Eu quero comprar um motorhome depois que eu me aposentar e viajar. Viajar, depois de aposentado, viajar sem tempo para voltar. Porque quando a gente trabalha, as viagens de férias é aquilo, é data marcada, é compromisso, a gente quer aproveitar tudo, corre daqui, corre dali, quer ver tudo, quer fazer tudo, e o tempo corre muito rápido e a gente volta para a rotina depois do dia a dia. E isso se tornou realidade. Então, eu juntei duas coisas com essa questão do motorhome. Foi a vontade de viajar sem pressa. Aí eu vi a minha grande oportunidade, a vontade de escrever o livro. Eu digo, já sei sobre o que eu vou escrever sobre as viagens. Eu fazia relatos, né, como a gente chama de diários de bordo, desde o início eu fui escrevendo onde ia, o que fazia, os perrengues, onde visitava, o que comia, as pessoas que conhecia, e isso foi virando um diário de bordo, que foi sendo acumulado, e aí, na pandemia, como eu parei, a gente parou, voltou para casa, nós voltamos 2 semaninhas antes de fechar as fronteiras, e estávamos na Argentina e no Chile. Eu voltei 2 semanas antes de fechar a fronteira, e aí, em 2020, nós não viajamos, ficamos em casa. E aí eu botei isso à vontade. Eu esqueci de dizer que eu havia, há um tempo atrás, eu tinha visto, eu estava num consultório médico com a minha esposa e tinha uns livrinhos em cima da mesa. Eu peguei um ali para folhear e vi uma editora de Florianópolis. Olha, uma editora de Florianópolis, vou dar uma olhada quando fazer o meu livro. Eu já estava escrito, estava rascunhado. Aí eu liguei para essa editora e a editora disse, olha, isso não é o nosso perfil, mas eu sei uma editora que lhe atenderá muito bem, a Vitelli Publisher. E aí eu liguei para o Vitelli, conversamos, o Vitelli pediu para me mandar o arquivo que eu tinha, só que daí o meu livro eu tinha muito poucas, assim, eu tinha da época que eu comprei o motorhome até a minha viagem a Ushuaia, que foi a primeira viagem grande que eu fiz depois de aposentado. E aí eu conversei com o Vitelli e eu disse, Vitelli, eu tenho muita viagem depois disso, tenho muita coisa. Ele disse assim, então bota no livro, senta e escreve. E aí, durante a pandemia, março, abril, maio, junho,
Eu fiquei escrevendo, botando as outras viagens no papel, mandei o arquivo para o Vitelli, e aí, padrinho disso tudo, são vocês, a Vitelli Publishing, que transformaram isso tudo numa realidade, né? Nelson Bronca. Trabalhei no Banco do Brasil durante 28 anos, me aposentei pelo banco. Nunca pensei em escrever um livro, na verdade. Eu gosto de escrever, sempre gostei de escrever, desde a adolescência, mas nunca me ocorreu que eu pudesse ter um livro. Tantos amigos insistiam quando eles viam os meus textos no Facebook. Você tem que fazer um livro e tal. Eu falei, não é tão fácil. Uma coisa é fazer um texto no Facebook, outra coisa é botar um livro, né? Mas um belo dia eu falei, caramba, vamos resolver essa coisa então. Aposentado, com mais tempo e tal. E aí eu tive a sorte de falar com o Vitelli. Foi o primeiro contato que eu tive. Tinha um livro da Maria da Graça, onde constava lá que era o Vitelli que tinha feito, e falei, vou falar com esse cara. A primeira conversa durou 1h30, mais ou menos, e foi muita sorte, porque eu diria que o livro existe por causa do Vitelli. Eu escrevi o livro, mas quem fez o livro foi o Vitelli. Então, foi maravilhoso. E Roberto Vaz. Boa tarde a todos. O meu nome é Roberto Boel Vaz. Eu sou atualmente engenheiro na UDESC. Viajar para mim é um prazer desde sempre, desde a minha infância. Eu já tenho uma vida assim naturalmente de viajante, porque eu nasci em Recife, apesar da minha família ser toda catarinense. Aí já na juventude, na infância, fui morar em São Paulo por conta de transferências de emprego dos meus pais. E na adolescência voltei para Santa Catarina, que é a terra dos parentes. Então já desde pequeno viajando. Na minha juventude eu sempre quis viajar sempre foi uma paixão. Eu fiz, na minha primeira graduação, eu sou formado em Educação Física, e lá, já no período da Educação Física, eu fiz uma mochilada pela Europa. Eu tinha 21 anos de idade, botei a mochila nas costas, fui desbravar a Europa, fiquei 3 meses andando por lá perdido, né? Sem dinheiro, sem muita estrutura. Na época, a Europa ainda tinha todas aquelas divisões político-sociais, lá, econômicas, né? Velho continente, União Soviética, Muro de Berlim. Era um negócio bem, bem diferente do que é hoje. E nessa caminhada acabei tendo aí a ideia de me tornar um viajante profissional. Tentei fazer uma série de viagens. A primeira dela foi na Trilha das Américas, que tem umas fotinhos aqui atrás. Eu fui de Fusca, aqui de Florianópolis até Atlanta, nos Estados Unidos, ver o centenário dos Jogos Olímpicos. Isso foi em 1996. Isso gerou um livro na época, o Na Trilha das Américas, que agora está sendo reeditado em parceria com a Vitelli. O meu segundo grande projeto foi na Copa do Mundo da França, em 98, onde eu fui de Kombi. Essa viagem de Fusca aí demorou 5 meses. Depois de Kombi, fiquei mais 4 meses na Europa, rodando novamente a Europa de Kombi. Gerou um segundo livro, Conhecendo o Velho Mundo. E aí, viver de aventura não é fácil, pessoal. Então, decidi fazer uma grande aventura, que foi voltar para a universidade, fazer um curso de engenharia, me formar em engenharia, trabalhar como engenheiro. Hoje eu viajo em outras condições, né? Não como profissional de viagem, mas gosto de viajar. Eu fiz outras aventuras aí depois desse período aí. E estamos aí para discutir, falar a respeito do que é viajar, o que é conhecer o mundo, o que é estar um pouco nas estradas aí desse planeta. É um prazer estar aqui com vocês. Então, agora eu vou começar propriamente as perguntas desse nosso mundo mágico das palavras. Qual sua opinião sobre o impacto da literatura de viagens no imaginário e na motivação dos viajantes? Li livros bem interessantes, né? Os clássicos, Amir Klink, Família Schirman, Waldemar Niklevix, Paulo Rollo, e li outros livros que não foram tão interessantes. Aquilo ali me ajudou, inclusive, a nortear o meu livro no futuro, né? O que eu não gostaria que tivesse no meu livro, que eu realmente não gostava no livro dos outros. Agora, é extremamente enriquecedora essa literatura, porque quem gosta de viajar e às vezes não tem a oportunidade de viajar, viaja com a gente dentro do livro. Eu já tive esse feedback de várias pessoas, né, que leram a primeira edição do meu livro e disseram, cara, parecia que eu estava lá no Fusquinha contigo.
Então, realmente toca as pessoas. Não só os que viajam, toca aqueles que não viajam, às vezes tem uma vida cotidiana normal, tal, né, faz as viagens de férias, aquela coisa, mas aí, quando se enveredam por uma literatura como essa, eles têm a oportunidade de ter, mesmo que virtualmente, essa experiência de como é fazer uma viagem de longo curso, né, ficar, no meu caso, 5 meses morando dentro de um Fusca, para ir até os Estados Unidos e voltar. Então, é bem interessante. Eu acho que ajuda a fazer com que a pessoa mude um pouco a forma de pensar, né? Viajar, eu sempre digo, né, que quando a gente sai para uma viagem, assim, a gente faz 2 viagens, uma por fora e outra por dentro, né? Você vai e volta, sai de um jeito e volta de outro jeito totalmente diferente. Viajar, para mim, é uma forma muito rápida e assim, enriquecedora de você mudar a si mesmo, mudar os paradigmas, mudar a forma como você enxerga a vida, enxerga o mundo, enxerga as pessoas, né? Porque você acaba passando por culturas, países, populações diferentes, então cada um tem o seu jeitão de ser, né? E o planeta é muito rico, né, quando a gente fala em diversidade populacional, planetária. Então, você viaja pelas Américas, encontra um tipo de população, viaja pela Europa, encontra outras populações, se for para a Ásia, outras populações. Então, viajar realmente, além de mudar o imaginário do viajante, muda o imaginário de todos que leem o livro. É muito bom. Hoje nós vivemos um mundo muito digitalizado, né? Essa viagem minha de 96, como os Estados Unidos, ocorreu numa época que não existia internet, não existia celular, como existe hoje, que filma, fotografa, esses smartphones fazem tudo, né? As fotos que eu tenho, essas fotos aqui atrás, isso é tudo revelado em filme. Era da época do filminho da máquina fotográfica, né? Tirava, 36 poses, mandava revelar, guardava. Então, o planeta mudou, não existia o existia Google Maps, essas coisas, né, que você hoje vai no local, e no local, dependendo do local, você olha até a estrada por onde vai passar, né? Não existe uma forma melhor de conhecer um local do que ir lá pessoalmente. Por mais que a tecnologia tenha avançado, você possa ver fotos, filmes, filmagens em 3D, não existe nada como estar no local, ver com os próprios olhos, cheirar o ar, escutar o ambiente. Estar lá é realmente a melhor forma de você conhecer efetivamente aquele lugar, seja onde for no planeta. Então, eu acho que a literatura contribui muito para isso, estimular as pessoas a viajarem, conhecer o mundo. Minha opinião. Sem querer repetir o Roberto, né, mas é a mesma história, li muito. Depois das modernidades, segui muita gente de canal. Antes de comprar o motorhome, eu assisti muitos canais de viajantes, li muita coisa, li muitos livros. Todos esses que o Roberto falou. Então, assim, a literatura tem essa capacidade. Eu vejo, assim, pelo meu livro, né? Eu considero, assim, o meu livro é um livro simples. Eu só relatei o meu dia a dia nas viagens, né? E, no entanto, eu vendi o livro, né? Pela minha página do Facebook, pelo Instagram, e eu recebi feedbacks, assim, verdadeiramente, né, motivadores de pessoas assim, pô, mas como que tu consegue, como é que tu faz isso? Você tem coragem de dormir dentro de uma van, estacionado na rua, num posto de gasolina, você não tem medo de assalto, né? Então, assim, mas, ó, que lugar bonito, eu gostaria de fazer assim. Então, eu vejo a literatura também como um grande incentivo. Muita gente, depois disso, pode tirar o seu sonho do baú e colocar em prática. Então, realmente é muito motivador a literatura. Para mim foi, em todas as minhas viagens. Para mim, eu não sei, eu acredito que todos vocês que estão aí, e todo mundo que diz que gosta de viajar mesmo, que viaja de verdade, tem uma síndrome, que embora a maioria desconheça isso, sabe? Quando eu falo, as pessoas dizem, não, eu nunca ouvi falar. Chama-se síndrome de Wanderlust. Isto não é um luxo, não é um palavreado para enfeitar, é uma coisa científica, faz parte do DNA, é um gene. Se vocês pesquisarem síndrome de Wanderlust, vocês vão ver que tem um componente no DNA que faz com que a pessoa queira continuamente
ver coisas novas, ver coisas diferentes, descobrir coisas que ele nunca viu. Porque tem gente, eu conheço gente que fala assim, nossa, uma pessoa que era casada falava assim, o meu marido falava assim, vamos para Paris, eu falava, ai meu Deus, que desculpa eu vou dar, porque eu não quero ir. Ou seja, embora hoje todo mundo diz gosta de viajar, mas isso viajar é relativo. Para mim, essa síndrome realmente é o que me faz. Na terça-feira, à meia-noite, eu estava chegando em Florianópolis, vindo do Equador. E no dia seguinte, eu já estava ansioso, vendo assim, que viagem eu vou ter próxima, qual vai ser a próxima. Sendo que, pela primeira vez em muitos anos, que eu não volto de uma viagem que tenha uma ou duas, pelo menos, para frente, já programadas. Agora eu estou apenas rondando as próximas, que com certeza vai haver. A viagem ao Equador, o país de número 90, onde eu já fui. Eu não posso dizer conhecer, que conhecer é diferente. A gente vive muitos anos no Brasil e não conhece. Agora, pisar no território, nesse aspecto, eu digo ter ido, né? 90 países. Então, foi por conta da síndrome. Curiosamente, eu fiz a faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que, na verdade, eu gostava mesmo era de escrever. Trabalhei em jornal, Jornal do Dia, Zero Hora, mas eu fiz Direito, mas gostava de escrever. Porém, eu vou repetir de novo, jamais pensei em escrever um livro. Eu gostava de escrever, escrevia no Facebook. As pessoas viam o relato e falavam, tem que escrever um livro, tem que escrever um livro, tem que escrever um livro. Então, a literatura, para mim, agiu de uma forma um pouco diferente. Não foi lendo nada que me levou a viajar. Eu acredito que foi essa tal da síndrome de Wanderlust que não me deixa sossegado. As pessoas... E me diga uma coisa, Nelson, eu lembro que quando eu fiz a tua entrevista no ano passado, você me disse que você tinha mais uma viagem marcada e que ia ser a última. Mas não foi? Mas há pouco tempo eu falei assim, não, essa foi a última, que é saltar de paraglider, fazer trilhas, não sei o quê e tal. Não, chega, calma, já estou ficando velho, não pode. Agora, o mês passado eu estava no Himalaia, eu voltei no início de novembro, eu estava no Himalaia e tinha uma trilha muito complicada para subir lá numa montanha, no Tibete, aliás, no Nepal. Eu falei, tá bom, essa vai ser a última, prometo que não vou fazer mais e tal. Mas 15 dias depois apareceu uma trilha mais difícil, porém imperdível. Eu falei, eu sou meio tratante, não confiem muito quando eu digo que vai ser a última. Então, nas viagens também. Talvez não viagens longas, estou evitando, mas eu também não tenho como dizer que não. Então, eu estou começando a explorar a América do Sul, América Central, né? Estou pensando em ir na Guatemala. Embora a condição financeira, talvez a nossa condição financeira tenha ajudado a realizar este sonho, mas é uma coisa que isso não é determinante, porque quando tu viaja, tu encontra gente de mochila, de bicicleta, de carro velho, de carro novo, de motorhome, de moto, de bis, entendeu? A pé, as pessoas viajam de qualquer forma. Então, o fator financeiro não é determinante. E eu não sabia, Nelson, dessa síndrome. Agora me enquadrei nesse... Agora está explicado. Até olhei para o lado aqui e falei para minha esposa, tá vendo onde é que está o negócio? É a tal da síndrome aí, ó. A identificação é natural, né? O povo que viaja, quando se encontra, começa a compartilhar as experiências, é assim mesmo, né? Como o Nelson. E eu acho que a síndrome ela está, na verdade, para um comportamento natural, porque o ser humano lá, antigão, aquele, né? Há 50, 60, 100 mil anos atrás, ele era nômade, ele gostava de andar pelo planeta. Depois é que nós fomos, aos poucos, aprendendo a se estabilizar, né? O advento da agricultura, tal, a gente foi fixando raiz e ficando no local. Para mim, pessoalmente, eu acho que quem tem síndrome é o pessoal que não viaja. Tá? O pessoal que não viaja é que tem alguma síndrome de parado aí, né? Que é doente. Mas a gente está seguindo o caminho dos antigos, tentando desbravar um pouquinho mais o planeta, ativar a curiosidade, né? Satisfazer a curiosidade de ver as coisas mais ao longe, porque tem
uma passagem muito interessante de uma pessoa que, um cientista, fez uma pergunta para o aborígene australiano se ele sabia qual era o tamanho do universo. E o aborígene respondeu: o universo é até ali onde eu enxergo, né? Até ali eu conheço, né? Então, como o ser humano tem essa busca pelo conhecimento, pelo desconhecido, ele tenta expandir esses horizontes, ir o mais longe possível, né? Eu sou um apaixonado por uma série de TV antiga que se chama Star Trek, né? Jornada nas Estrelas. E todo viajante eu sei que gosta, porque é aquilo ali, ó. E um pouquinho mais adiante, o que tem naquele outro planetinha, o que tem mais ali e tal. Então, no nosso planeta tem muitos lugares bem legais para conhecer, e vale a pena. Vamos para a segunda pergunta, agora para o Sérgio. Eu gostaria que você nos contasse alguma história curiosa, uma experiência que vocês tenham vivido marcante relacionada à obra e à viagem junto, né? São tantas emoções, como dizia o Roberto Carlos. Nós, assim, o fato mais marcante foi essa aquisição, a compra do meu motorhome, que me possibilitou. Eu fazia viagens anteriores de férias, né? Viajava de avião para lá, para cá, fui para a Europa, fui para o Brasil, América do Sul, viagens normais de avião. E o motorhome é aquilo que eu falei, me possibilitou fazer aquele tipo de viagem que eu gostaria de fazer, ir aonde eu quisesse fazer, sem ser destino turístico, sem precisar pegar um avião. Então, isso então foi a grande, a coisa mais marcante. E através disso, escrever o livro, né? Então, é o que eu falo. Eu relato ali no meu livro, foram apenas 5 anos, de 2015, quando eu comprei o motorhome, até 2020, até o início da pandemia. Nesses 5 anos, eu e a minha esposa, nós rodamos 166 mil quilômetros de carro, pelo Brasil e pela América do Sul. Eu não saí da América do Sul de motorhome. 2 países que eu não fui, Colômbia e Venezuela. Colômbia, eu estive na fronteira eu ir até Cartagena das Índias, e chegando na fronteira com a Colômbia, entre o Equador e a Colômbia, a aduana dava voltas e voltas e voltas em função do êxodo, né, dos venezuelanos fugindo do país. Levaria em torno de 20 horas para carimbar um passaporte, para depois vistoriar o carro e passar para a Colômbia. Então, eu desisti de lá, eu comecei a voltar. Então, assim, isso é um fator marcante. Agora, coisas marcantes de cada viagem, é impressionante como a gente teria história para contar, a gente até esquece de tanta coisa, né? Mas eu vejo, talvez até isso se refira até um pouquinho àquela questão do que a literatura influencia, mas eu vendi eu recebi tenho uma página no Facebook e o meu Instagram, né? E eu recebi uma mensagem de uma professora de ensino fundamental de Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul. Assim, uma pessoa humilde, com pouco poder aquisitivo, né? Professor sempre mal remunerado, e ela disse assim: olha, Sérgio, eu descobri vocês no Facebook, achei muito interessante a história de vocês e gostaria de comprar o seu livro. Eu estou aguardando juntar dinheiro para comprar o seu livro, né? Mas eu gosto muito de viajar e eu acompanho muitos canais de pessoas que viajam como vocês pela internet, que é a minha maneira de viajar. Mas eu gostaria muito de comprar o teu livro, eu estou guardando dinheiro para comprar o seu livro. Eu disse assim: a senhora não precisa guardar, eu vou lhe mandar o livro. E mandei o livro para ela lá em Santa Vitória do Palmar. Isso é quase Chuí, já divisa sul do Brasil, extremo sul do Brasil. Então, essa é uma coisa bacana, né? Outra coisa, assim, nós estamos almoçando num lugar lá em Porto Seguro, por exemplo, e uma pessoa desses vendedor ambulante vendendo aqueles barquinhos, miniaturas de barquinho, na rua, assim, a gente olhando pela janela, aí deu uma chuva, um toró, e ele saiu correndo e se abrigou bem próximo do restaurante. E aí ele olhava para dentro e tal, daí eu disse para a Neuza: coitado, de repente está com fome, está com vontade de comer, eu vou ali oferecer se ele quer uma marmita, né? E aí eu fui lá, eu disse: você quer almoçar, quer uma marmita, quer entrar? Ele disse: não, se o senhor me trazer uma quentinha, eu aceito. Aí eu terminei de almoçar, levei, e aí eu dei a marmita para ele, e ele disse assim: mas eu tenho que dar uma coisa para o senhor.
Eu disse, não, mas você não tem que me dar nada, eu estou lhe dando de coração. Né? Aí ele disse assim, não, mas eu vou lhe dar um barquinho de presente. Então, assim, eu paguei R$18 por uma marmita e ele vendia o barquinho por R$25. E ele insistiu, eu disse, não, você fica para você vender, é importante isso para você. Ele disse, não, eu quero lhe dar isso, é uma coisa, a sua atitude, eu tenho que retribuir a sua atitude. E aí ele me deu um barquinho daqueles de R$25, ou seja, o presente dele foi mais caro que o meu presente. Então, são coisas assim que a gente vai vivendo, né, no interior do Brasil, Nordeste, e a gente viajando de carro, essas viagens longas, por exemplo, sair daqui para o Ceará. Eu saía cortando aqui por dentro de São Paulo, Minas, Bahia, interior do Piauí, interior de Alagoas, interior do Rio Grande do Norte, até o Ceará. Então, você passa naquele sertão, naquela caatinga, passando por cidadezinhas simples, né? Aquelas casas de barro, crianças sem camisa, barrigudinhas, aquilo que a gente vê na televisão, a realidade do Brasil, né? De algumas regiões do Brasil, alguns locais. Então, muita coisa, né, é marcante, só dessa forma tu consegue ver essas coisas e vivenciar essas coisas. Então, assim, Carol, eu teria muitas coisas para te dizer marcantes na minha vida, mas me ocorreu citar essas duas assim que são, eu considero bacanas. No YouTube está cheio de relatos, né, das pessoas contando, você clica lá, lugar, vai aparecer um monte de vídeos, né? Eu conto os perrengues que eu passei, os apertos que eu passei, que quem viaja tem que estar preparado para isso. E tem uma história que eu sempre conto, que é a gente tem que ter digamos assim, não pode contar só o que é bonitinho, que só o que deu certo. Os 15 minutos de pânico que qualquer viajante tem que estar preparado ou já passou. Eu gosto de contar o que aconteceu no Egito. Eu estava no Nilo, num barco, navegando pelo Nilo, e eu quis usar o cofre da cabine, mas eu sempre testo antes para ver se funciona. Testei a primeira vez, não funcionou. Eu falei, ih, caramba. Aí fui lá, chamei o gerente, disse, olha, eu errei aqui em alguma coisa. Aí ele me ensinou de novo, aí eu fui lá, testei de novo. Aí fiquei com vergonha de voltar para o cara, disse, pô, já te ensinei, tu não aprendeu. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou deixar meus documentos, passaporte, dinheiro e tudo na mala, e ninguém vai mexer, eu tô no Rio Nilo, né? Mas no dia anterior, tinha havido um passeio de balão, e eu fiquei sabendo, opa, quero ir, né? Eu não perco nada desse tipo. E eu fiquei para pagar para o guia isso. Aí o guia estava reunido no restaurante do barco, e eu vi ele lá, ele estava falando com o uruguaio, e falei, eu já vou pegar o dinheiro, vou te pagar o que eu fiquei devendo. Aí fui lá para a cabine, e caramba, eu sempre deixo o passaporte junto com o dinheiro. Aí peguei o dinheiro, cadê o passaporte? Não acredito. Não é possível, eu não posso ter posto isso num outro lugar. Tem que estar aqui. Aí você começa a revirar a mala, que não é muito grande, mas vira para cá, vira para lá, mexe. Não está aqui. Aí eu falei, não, calma, tem que estar em algum lugar, né? Não peço ter sumido. Mas aí a dona Calma abriu a janela da cabine, se jogou no Nilo, morreu afogada. E eu já comecei a ficar em pânico, principalmente quando eu lembrei que o Egito era o país mais chato para isso. Eles tinham recém sofrido um atentado lá que afetou o turismo, então eles tinham muita preocupação com isso. No Cairo, a gente entrava em qualquer prédio, shopping, loja, tinha que passar no scanner, naqueles scanners que tem em aeroporto, o que estivesse levando na mão e tal. Quando entrava no hotel, um cachorro vinha e cheirava todo o carro para ver, sabe? Aí eu pensei, caramba, não posso perder esse passaporte. Estou a 1.000 quilômetros do Cairo, se eu tiver que fazer um outro, como é que eu chego lá se eu não vou poder embarcar nem no aeroporto? Aí eu falei, não, tem que estar aqui. Aí peguei, virei a mala, tudo em cima da cama, despejei tudo, falei, agora vai aparecer. Item por item, peça por peça, fui botando de volta, não está. Meu Jesus, aí eu já gelei. O pânico já passou para ser gelado, né? Embora tivesse 40 graus de temperatura. Eu saí de lá, sabe, como a gente sabe, caminhando, mas não sente o chão, está flutuando.
né? E aí eu fui em direção ao local onde estava o guia, e 10 metros de distância eu falei, Hamed, o meu passaporte sumiu. Levou umas 2 horas para ele me responder em 2 segundos, mais ou menos. Ele falou assim, quédate calmo, quédate tranquilo, Nelson, tu passaporte está em la recepção. Eu tinha esquecido que, quando nós entramos no navio, eu entreguei o passaporte na recepção e ele estava lá. Simplesmente ele estava lá. Eu esqueci disso. Eu falei, quase dei um beijo no Mohamed. Eu pedi para ver o meu passaporte. Eu falei, posso ver meu passaporte? Aí o cara me mostrou e fiquei com vontade de beijar o passaporte também, dar um abraço nele. Falou, as histórias de viagem são muitas, a gente passa perrengue o tempo todo. Na contracapa do meu livro, Na Viagem da Kombi, tem uma frasezinha embaixo, que é bem pequenininha assim, que diz que o importante é você arrumar soluções para o inesperado. O esperado a gente se prepara do jeito que dá, né? Faz aquela estimativa, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, pode ser, aí eu me comporto assim, assado, mas o inesperado é que pega a gente no contrapé e diz assim, não, e agora? O que eu vou fazer? Essa questão do passaporte, a primeira vez que eu viajei de mochila nas costas, lá na Europa, no final da viagem, faltavam 3 dias para eu embarcar para o Brasil, roubaram o passaporte, ticket da passagem de avião, o restinho de dinheiro que eu tinha, furtaram no metrô lá de Lisboa, né? E eu fiquei lá assim, tendo que me virar, porque não sabia, um jovem de 21 anos, né? Mas aí encontra um, encontra outro, não, vai no consulado, pede um documento para entrar novamente no Brasil, vai aqui, vai ali. Então, no final, a gente acaba dando um jeito. A minha grande dica de ouro para quem vai viajar e pode vir a enfrentar um perrengue é assim, mantenha sempre a calma. As soluções existem, elas aparecem, elas trazem para a gente aquele conforto, inclusive, de que existe mais gente boa no planeta do que gente ruim. Fui furtado quando eu passei pelo México, levaram todas as minhas filmagens, metade das minhas fotografias, foi muito triste isso. Mas mesmo lá no México eu encontrei gente que me apoiou, gente que me deu uma força no resto da viagem. Eu praticamente fiz um itinerário aí da Venezuela até Florianópolis sem dinheiro, vivendo só da cortesia alheia, né, que eu conseguia em postos de gasolina, pousadas, coisas do gênero. Então, assim, você acaba vendo que o ser humano ele é muito bacana, na essência ele é muito bacana. Existe um outro mal aí que você vai acabar cruzando no caminho, mas o ideal é estar preparado para não deixar ele te influenciar, né? Tá sempre com aquele pensamento de que somente as coisas boas vão chegar. A próxima pergunta, então, para o Nelson. Me conte os seus desafios e prazeres de escrever sobre viagens e explorar o mundo por meio das palavras. Acho que, de alguma forma, eu já respondi parcialmente essa pergunta antes, mas, como eu disse também, foi um processo inverso. Eu viajava e tinha necessidade de escrever, porque eu sempre gostei de escrever, como eu falei, desde a adolescência, desde a infância, né? Eu tinha 14, 15 anos, meu pai era correspondente do Jornal do Dia, na cidade onde eu morava, Mussum, uma cidade pequenininha, todo mundo ficou sabendo agora por causa das enchentes, e eu já escrevia, mandava as notícias da cidade para o jornal. E elas sempre foram publicadas totalmente na íntegra, nunca precisou corrigir nada, que geralmente eles modificam, né? Então, desde essa idade eu gostava de escrever. Quando o Facebook surgiu, eu senti a necessidade de escrever isso, sabe? Porque eu achava que tinha que compartilhar aquele prazer, aquelas emoções. Eu gosto muito de fotografia, então quando eu faço uma fotografia que me agrada, eu sinto um prazer muito grande, mas eu acho um egoísmo guardar aquela foto só para mim, né? Por isso que o meu livro tem 12 mil fotos. Então, eu publicava isso no Facebook. E aí, isso começou a me criar um hábito quase. Eu fazia qualquer viagem e durante a própria viagem eu fazia postagem e começavam a aparecer pessoas que falavam assim, nossa, eu viajo contigo e tal, eu te acompanho, eu estou viajando contigo, publica mais e tal, estou esperando as próximas fotos, as próximas postagens e tal. Então foi um processo inverso. O escrever
foi uma consequência de viajar, né? E não o contrário. Não foram as viagens que me proporcionaram o escrever. O escrever me motivou sempre a viajar mais, embora viajaria de qualquer forma, né? Mas, e aí começou a juntar, e as pessoas dizendo, você tem que juntar isso num livro e tal, e aí essa parte eu também já contei. Daqui um pouquinho eu falei, quem sabe, vamos ver se a gente consegue dar um encadeamento nessas histórias todas. E aí acabou que foi um livro grande, ele tem 460 páginas, mais do que isso, porque o Vitelli me perguntou, você quer continuar escrevendo? Eu disse, não, para mim é o único livro da minha vida, né? Vai ser só esse. Então eu me lembrava de uma coisa a mais e falava, Vitelli, vou botar mais um pouco, vou botar mais um pouco. Aí ele começou a ficar grande, né? E aí um outro detalhe também, como eu gosto muito de fotografias, muito mesmo, bom, vou publicar fotos no livro, isso é impraticável, hoje impraticável. Aí o Vitelli me deu uma ideia genial, maravilhosa. Ele falou, não tem problema, a gente põe um QR Code nos capítulos. Eu tenho 126 capítulos no livro, nem todos, claro, comportam fotos, mas aqueles cujo assunto falado comporta foto, tem um QR Code e tem uma pasta no Google Drive que a gente vê, a pessoa que quiser acessa todas as fotos que estão lá. São 12 mil fotos. E uma particularidade, é um livro permanentemente atualizado, porque, por exemplo, essa viagem que eu voltei ontem do Equador, anteontem, se eu pegar fotos, se foram boas fotos que eu fiz lá, e abrir uma nova pasta no Google Drive, quem já tem o livro, se acessar o QR Code, ele vai ver as fotos novas. O livro já está com ele há muito tempo, mas ele está sempre atualizando. Então, essas coisas que também me dão muita satisfação por ter feito o livro, que é uma síndrome incurável. Um detalhe, Sérgio, Roberto, não tem cura. E quanto mais trata, pior fica. Se não tratar, se sofre. Se tratar, o remédio é viajar, vai ficar mais grave e não tem volta, não tem cura. Só se trata o sintoma, não se elimina a causa. Eu sempre gostei de ler, de escrever, mas eu não me considero um escritor. E é muito difícil tu colocar em palavras, né, o teu sentimento, né, aquilo que tu está vivenciando. Então, eu vejo assim, tu coloca sobre a tua ótica. Eu gosto dessa folha branca e contei uma história sobre essa folha branca, mas talvez a pessoa que leu disse assim, mas por que ele escreveu isso aqui? Né? Não vi sentido nisso aqui. Então, assim, é difícil, né? A gente escreve sobre a nossa ótica e nem todas as pessoas vão ver da mesma forma. Claro, isso é natural do ser humano. Mas eu, por exemplo, o livro foi editado, chegou, veio aquele... peguei o livro, abri a caixa, tirei o primeiro livro, vou ler, li o meu livro todinho de novo. Eu já queria ter feito coisas diferentes. Mas por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz tal coisa? Por que eu não fiz dessa forma? Então, assim, é uma situação, é difícil, né, para a gente... Acho que todo escritor, quando vai reler o próprio livro, ele diz, poderia ter feito uma coisinha diferente aqui ou ali, e é normal, a mente da gente se atualiza. Quanto ao que os outros vão pensar sobre o nosso livro, é aquela coisa, você escreveu primeiramente para você, né? Depois para o compartilhamento com os outros. Alguns vão admirar, outros não vão, vai cair no gosto de algumas pessoas. Eu acho que o bacana é algo que você citou aí, que é essa coisa do inesperado, alguém em algum lugar lê e depois entra em contato com você. Eu tive uma passagem recentemente, uns anos atrás, 4, 5 anos antes da pandemia, que o meu livro foi lido por um professor de história aqui em Atalanta, o nome da cidade, fica aqui próximo de Rio do Sul. É até parecido com Atlanta, né? E ele jogou esse livro em sala de aula, fazer um trabalho e tal, e depois pediu um trabalho de classe, e tiveram 3 alunas, que escolheram o tema do trabalho delas, o meu livro, e entraram em contato comigo.
e queriam que eu fizesse um relato, né, para elas apresentarem no trabalho, queriam fazer uma surpresa para o professor, veja bem. Aí eu fiz um filminho aqui, postei no YouTube, mandei o link para elas, aí elas apresentaram, o professor depois entrou em contato comigo, ficou super agradecido por essa integração entre elas, comigo e tal, e aí ele me convidou para dar uma palestra no colégio. Eu disse, não, marcamos sim um dia aí, tal, combino, que na época eu até tinha uma Kombi que eu usei para fazer uma viagem na Copa do Mundo no Brasil, e fui de Kombi para lá, mas eu cheguei lá pensando que ia falar para a sala, né? Eu acho que tinha até pai de aluno lá me esperando, eu achei um negócio, assim, fantástico, né? E levei a minha filmadora, eu fiz uma filmagem do evento, depois dei para eles essa filmagem, que eles não tinham filmagens lá específicas, era dia de apresentação de teatro, um monte de coisa, então, assim, a minha fala ficou naquele espaço especial, né? Depois da apresentação do teatro, antes de não sei o que, tal, vai falar o fulano, né? E eu achei aquilo fantástico, deu até um friozinho na barriga na hora, mas, assim, quando a gente vê que é de coração, assim, que as pessoas realmente estão ali para te escutar, e dá um prazer muito grande. E passar uma mensagem para essa juventude de que vale a pena você correr atrás de sonhos, lutar, né, pelo seu futuro, que mais cedo ou mais tarde todos nós envelhecemos, né, e quem tem a chance de passar pela vida e envelhecer com histórias para contar, acho que tem uma vida maravilhosa, né, e eu sempre passo isso para eles, para a garotada, ó, lutem pelos seus sonhos, batalhem, planejem, corram atrás, façam por merecer, porque a vida, depois que ela passa, a gente olha para trás, é muito rápido, né? É muito fácil dar um revival de 50 anos atrás, né? Para quem já tem 60, né? Lembrar da infância. Mas quando você está caminhando, ela passa devagar. E vai ser bacana se você, nesse devagar, viver cada dia, cada momento, cada oportunidade da vida da melhor forma possível. Viajar é uma forma de você fazer isso de uma maneira bem agradável, né? Então, esses momentos em que você transfere a sua experiência de vida, pelo menos as coisas boas da sua experiência de vida, para outras pessoas que estão vindo aí, mais jovens, né? O planeta é deles, né? A gente daqui a pouco está indo embora. O passeio acabou. E eles vão ficar mais um tempo aí. O deles também vai acabar. E assim a gente vai trocando o bastão de mão em mão e deixando um legado que eu considero muito bacana, muito legal. Isso é muito prazeroso para a gente poder deixar esse legado de uma vida. O mais importante, no meu ponto de vista, que me levou definitivamente a escrever um livro, é o seguinte aspecto. Se eu perguntar para qualquer um de vocês aqui, você sabe o nome do seu bisavô? Provavelmente, raramente vão saber. Ou seja, em muito pouco tempo, nós seremos esquecidos. Seremos uma história passada. Ninguém vai lembrar da gente. Agora, se daqui a 2, 3 gerações, alguém eventualmente, o meu trisavô se chamava fulano de tal, o que será que aconteceu com ele? O que ele fez na vida? O que ele pensava? O que aconteceu com ele? Caramba, tem um livro, porque vocês provavelmente não sabem nada, nem sequer o nome, muito menos o que aconteceu com seu avô, com seu bisavô. E quem escreveu um livro, nós agora somos escritores, não é? Tem essa vantagem de eternizar, relativamente sim, mas eternizar muito mais do que a vida normal das pessoas, quem somos nós, o que nós vivemos, e a oportunidade das pessoas que eventualmente se interessem de saber sobre isso. Eu acho isso, para mim, foi a razão principal. Falei, caramba, eu vou escrever um livro por isso. Eu quero deixar uma história. Porque eu escrevi coisas da minha vida, os meus filhos são adultos, são casados, moram longe, em Belo Horizonte, Cabo Frio, etc. e tal. Eles falam assim, eu não sabia que tinha acontecido isso contigo. Então, se eu não relato num livro, eu vou sumir e eles jamais vão saber que isso aconteceu na minha vida. Olha que beleza uma coisa assim. Sim, cada um contando, deixando, né, a sua história realmente. Isso. Bom, então agora eu vou para a última pergunta, uma última pergunta para todos vocês responderem, que é como que vocês veem a literatura e a prática de viajar e gostar de viajar, como elas se interconectam e como esse gênero pode ajudar os novos viajantes? A leitura dos livros
especialmente os que tratam de viagens, lógico, as pessoas veem. O que acontece comigo? Quando eu vejo um roteiro de uma viagem anunciada na internet, eu olho e já me sinto lá viajando. Falei, caramba, eu quero conhecer isso aí, nunca ouvi falar nisso, não, como é que faz para ir lá? Então, eu acho que esse processo deve funcionar com todas as pessoas. E é mais ou menos vamos dizer assim, é o alcoólatra que diz assim, não, vou mais beber. Aí ele enxerga um copo e fala assim, mas só um pouquinho. E quando vê, ele está enchendo a cara. Então, o cara que gosta de viajar, sim, através da literatura, ele viaja um pouco, né? O que a gente acabou de falar, as pessoas viajam junto com a gente, e aqueles que podem, que têm condições, falam assim, também vou viajar. Eu conheci muitas pessoas que diziam assim, nossa, eu não viajei. Nessa recente viagem para o Himalaia, por exemplo, não, eu nunca tinha viajado sozinho, mas resolvi encarar. Vou começar a viajar porque eu não tenho mistério nenhum. Ou seja, ele vai crescendo nessa questão do viajar. E a literatura, óbvio, óbvio que é um incentivador para a pessoa decidir viajar, sem dúvida nenhuma. Bem, eu acho que quase tudo que eu falei já engloba isso aí, né? Na questão do gênero, viagens, né? Aventura ou simplesmente relato de viagens, diário de bordo, é interessante para qualquer pessoa que tenha curiosidade de saber como é que é o mundo, como é que as pessoas se comportam, ou saber dos lugares que existem no planeta, né? Que são lugares maravilhosos, né? Aqui atrás tem uma série de fotos aqui vai desde deserto até selva equatorial, então salar. Isso é muito bacana. O nosso planeta, o planeta Terra, ele é muito rico em diversidade de locais geográficos e, com isso, na diversidade da própria raça humana que ocupa o planeta. Então, a gente vê gente de tudo quanto é tipo, né? E é bacana para a pessoa que às vezes mora lá numa localidade, às vezes o local ermo, cada dia que passa está reduzindo, né? O planeta está se integralizando por vias de informação digital, então daqui a um tempo vai ser muito difícil existir no planeta um cantinho lá onde a pessoa esteja 100% isolada. Eu acho que já nem existe mais esse canto, porque com o advento dos satélites, da comunicação via satélite, internet via satélite, Elon Musk, né? Então o cara com uma anteninha do Elon Musk em qualquer lugar do planeta, ele está conectado com o resto do mundo. Aí a gente vê o quê? Que pessoas, às vezes, não têm condição de comprar uma antena. É caro, mas elas podem acessar um livro numa biblioteca. É uma forma de você saber algo sobre um outro canto do planeta de uma forma mais barata, né? E, com isso, adquirir informação sobre o que está acontecendo lá do outro lado do mundo. Então, o viajante que relata suas viagens em um livro, ele acaba contribuindo para a informação geral da população do planeta, onde ele passou, o que ele fez, o que ele viu, fotos, né? Dizem que uma foto transfere informação mais do que 1000 palavras, né? Hoje a gente tem, o meu livro está com um QR Code ali que dá num filminho, né? Então, veja bem, a informação hoje é um negócio muito fantástico. Adquire quem quer, né? Aí é lógico, se a pessoa quer realmente ficar isolada, ela opta por isso e não vai pegar informação de canto nenhum. Mas ter o livro, botar o livro na praça, ter a oportunidade de ver as pessoas adquirir o livro ou ler o livro numa biblioteca. Eu fiz várias doações para bibliotecas, achei isso muito bom, muito legal, em colégios principalmente. Eu faço ciclo de palestras em colégios, converso com as crianças, é muito legal isso, é muito bacana. Os jovens têm essa ânsia, essa gana de informação sobre o que aconteceu e o que nós, que já temos uma estrada à frente, podemos transferir para eles. Eu acho que isso é o principal, deixar esse legado em forma de livro e também, sempre que possível, deixar um legado verbal, né? Uma parte oral que a gente pode transferir num podcast, numa palestra, num encontro, numa contação de história na biblioteca. Tem vários caminhos através do qual nós podemos transferir essa experiência de vida. Eu acredito que ainda é para um número reduzido de pessoas, mas está aumentando. Aos poucos as pessoas estão pegando esse gosto, né? Estão se contaminando com essa síndrome que o Nelson falou aí, a síndrome do viajante.
tudo que nós falamos vem de acordo com essa última questão aí, né? Mas eu vejo assim, muitos dos lugares que eu conheci vieram através da literatura, porque eu li no livro, né, em criança, Robinson Crusoe, 20.000 léguas submarinas, todos aqueles livros clássicos que a gente lê na infância, e tu projeta aquilo para o futuro, você, quando eu crescer, eu vou fazer tal coisa, eu vou, né, fazer e acontecer. Então, assim, o livro tem essa capacidade, né, de fazer tu te transportar para aquela história. Então, essa é uma coisa muito bacana. Um outro exemplo, assim, eu e a Neuza estávamos lá na Chapada Diamantina e fomos fazer aquele Vale do Pati, que você caminha lá por um lugar bem remoto, assim, você vai ficando nos lugares, muito bacana. E o guia que nos levou era um menino, 20 e poucos anos, menino bem simples ali da comunidade, um pouco poder aquisitivo, assim, uma pessoa bem simples, pouca instrução também, mas ele tinha um sonho, ele foi nos contando durante a viagem que ele tinha sonho, eu quero viajar, eu quero conhecer, eu quero, né? Ele falava assim, tal, e nós contamos que estávamos, ele viu que a gente, quando ele nos pegou com a moto, ele viu que nós estávamos de motorhome, ele achou muito bacana, e que ele tinha um sonho de viajar. Na volta, eu dei um livro de presente para ele. Então, assim, aquilo é como se ele tivesse, aquele presente do livro é como se ele tivesse ganhado um tesouro, ele acertou na Mega Sena sozinho, entendeu? Então, o livro tem esse poder, né? E isso tudo é fruto da literatura. Então, o meu desejo de viagem nasceu da literatura, né? Acho que é isso. Com certeza, com certeza. Todos nós, né, tivemos esses livros clássicos realmente, 20.000 léguas submarinas, Viagem ao Centro da Terra, tem vários, né, que falam muito de viagem, de lugares diferentes, coisas diferentes para ver, e isso realmente mexe com o imaginário das crianças, e depois, quando a gente cresce, a gente viaja ou fica com a síndrome, né? Mas então, eu agradeço a presença, a participação de vocês, é sempre muito gostoso conversar com vocês. Eu reafirmo a minha admiração pelos três, mas todos eu admiro muito e quero muito um dia também poder viajar como vocês viajaram. Já viajei pouquinho, mas um dia eu quero chegar assim, quando eu crescer, eu vou ser igual a vocês. E eu gostaria de agradecer vocês pela participação e presença e também quem está nos assistindo, né? Eu sempre disse que o meu principal ganho, o lucro do livro, era ele existir, né? Mas as pessoas que tiverem interesse, a partir talvez do que ouvirem aqui, ou por alguma razão ouvirem falar, através da Vitelli, óbvio, né? E também diretamente comigo, no Gmail, né? E-mail nelsonbronca@gmail.com, onde lá eu tenho, eu acho que não dá para botar aqui o telefone, tenho pelo WhatsApp, combina comigo o WhatsApp, né? O custo do livro é R$ 75, mais o frete, né? Acrescenta aos 75, me paga, faz um Pix e uma semana depois você recebe seu livro. Mas pelo WhatsApp, meu nome, sim. Em todo caso, eu vou botar aqui, né? Pois é, pessoal. O livro está chegando, ainda não chegou. A previsão era chegar essa semana, ainda estamos aqui no aguardo. Esse aqui é aquele exemplar inicial, né? O Na Trilha das Américas, é o nome do livro. 4ª edição. Quem desejar adquirir o livro, por enquanto, só pelo e-mail ou com a Vitelli. O e-mail, eu criei um e-mail específico para isso, que é natrilhadasaméricas@gmail. Usei o próprio nome do livro, e aí nesse e-mail dá para fazer o acesso ali, mandar uma mensaginha, e aí o preço de capa do livro vai estar na faixa de R$ 73, mais frete, como falou o Nelson. O pessoal vai daqui a pouco ter acesso ao meu Instagram, que também vai ficar com esse nome, Na Trilha das Américas. Estou fazendo a transição, e aí vou conectar todas essas mídias, né? Ainda estou pegando o know-how para isso. Aí a página do YouTube também será Na Trilha das Américas. Então, lembrou do nome do livro, botou lá, vai chegar em algum lugar.
né, a gente consegue fazer essa integração. Eu só queria, assim, se possível, né, convidar os amigos aí e a quem estiver nos escutando, nos assistindo, que são muito interessantes também. Isso é muito bacana, porque o livro ele te dá essa oportunidade de abraçar um leque gigante de interessados, né? Tem gente interessada só na viagem, propriamente dita, outro nos trâmites, que você tem que fazer, trâmites aduaneiros, né? E agora encontrei um povo interessado em fenômenos parapsíquicos, que é uma coisa que me acompanha já em muitas viagens, né? Acontece muito comigo isso aí. Algumas coincidências que a gente fala, né? Que não tem muita coincidência, são bem legais de falar sobre isso. Como eu anoto muito, né? Fica fácil depois criar um roteiro sobre esse tipo de acontecimento. Mas é isso aí. Um abraço, obrigado aí pela oportunidade. Foi um prazer aí conhecer os amigos, o Nelson, o Sérgio, né? Carol, um tempo. Bacana aí. Já tem, ó, o livro do Nelson já está aqui, ó. Agora eu vou. Não, agradecer também a nossa participação, conhecer os amigos aí pessoalmente, nós somos contagiados pela mesma síndrome, isso é muito bom, né? E dizer assim que o livro também, a minha edição física, ela esgotou, né? Eu vendi tudo. Eu fiquei com um exemplar para mim, um exemplar que eu dei para minha esposa de presente, né? Então são 2 exemplares. Hoje eu só tenho um arquivo PDF, que a Vitelli generosamente fez para mim aí, e eu tenho esse livro PDF não está à venda, eu tenho dado de presente. Toda pessoa que me solicita, eu mando o arquivo PDF para a pessoa. Mas vamos ver se eu consigo um exemplar para ti aí, Roberto. Mas muito obrigada pela presença de vocês novamente. Esse foi mais um, né, da série Mundo Mágico das Palavras, e a gente vai continuar aí para o ano que vem. A gente tem alguns projetos para continuar com esse projeto e fazer com novos temas, né, novos personagens aí para a gente entrevistar. E para finalizar, eu vou falar uma frase que é do Santo Agostinho: o mundo é um livro, e quem não viaja lê apenas uma página. Então, vamos ler e viajar muito mais, né, pessoal?